como que eu definiria a palavra reverência? Tá? Gabriel, essa pergunta é muito pertinente, principalmente para os nossos dias, tá? Onde a humanidade, na sua totalidade, ela perdeu muito esse conceito de reverência, que é respeito a Deus, temor a Deus, temor reverente, um temor que considera aquele temor em que se evita fazer as coisas contrárias às suas leis e à sua vontade. Então, principalmente no Brasil, nós percebemos as pessoas, eles até cometendo até certos tipos de vilipêndio, fazendo piadas com o nome de Jesus, tá? E isso é muito ruim para a humanidade, muito ruim para as pessoas. Então, reverência é aquele temor reverente, aquele temor de respeito, de consideração, de louvor, aquele sentimento, tá? De poder se aproximar, como se aproxima de uma autoridade, sabe? Tem um sentido também de inclinação. Então, reverência é temor, respeito, consideração a Deus e as suas leis. Eu tenho outra pergunta para te perguntar. Por que devemos reverenciar a Deus como prova de amor a tudo que Ele nos concedeu? Por que nós devemos reverenciar a Deus como prova de amor por tudo aquilo que Ele nos concedeu? Também é uma outra coisa. Eu vejo nisso hoje um sentimento de falta de gratidão, tá? Então a gente está vivendo num mundo muito complicado, né? A questão da inversão de valores, a questão das pessoas que eles perderam aquela questão de religiosidade, né? Quando se perde o temor, perde-se também a questão um pouco da religiosidade e acaba as pessoas sendo ingratas, porque as pessoas acabam vivendo muito egoisticamente, tá? Então as pessoas, eles respiram o ar de graça, bebem a água, embora pagamos, mas é Deus que nos concede. A comida que chega à nossa mesa, tá? O homem apenas contribui com 2% e Deus com 98%. Então, e às vezes as pessoas, eles vivem como se Deus não existisse, tá? Então, o que acontece? O nosso amor a Deus, o nosso relacionamento pacífico com os nossos semelhantes, ele é um resultado do nosso relacionamento com Deus, tá? E quando nós temos um bom relacionamento com o Criador, com Deus, nós também temos um bom relacionamento com os nossos semelhantes. Então, quando nós falharmos na nossa comunicação com Deus, o nosso relacionamento, com a nossa fidelidade com o Senhor, todas as virtudes, elas são nobres, que são intrínsecas para o ser humano viver bem consigo e com as pessoas, se espalharmos com Deus, também nós vamos falhar com todas as pessoas, tá? Então, essa questão da importância, né, da referência, ela gera também um sentimento de amor, de harmonia e um sentimento de gratidão também com as pessoas. Entendi. Eu tenho outra pergunta que de 8 é a terceira. Nos dias de hoje, como podemos demonstrar respeito a Deus? Como que nós podemos demonstrar respeito a Deus? Então, veja só, você só vai respeitar uma pessoa quando você conhece a potencialidade daquela pessoa, a dignidade daquela pessoa, né? Então, por exemplo, se você visse o presidente Lula, presidente do Brasil, ou o governador de São Paulo, Tarcísio,
ou se você visse o presidente dos Estados Unidos da América, tá? Você conhece essas pessoas, você sabe, não? Ele é o presidente, ele é uma autoridade. Então, porque você está vendo, então você iria se comportar de uma forma bastante educada, respeitosa perante essas pessoas, porque são pessoas que são autoridade. O problema é que Deus nós não vemos, Deus é invisível. Então, para eu poder respeitar a Deus, eu preciso ter fé nele. E para eu ter fé e respeitar Deus, eu só vou conhecer lendo a Bíblia, as Escrituras, porque a Bíblia Sagrada, ela nos traz o conhecimento de Deus, ela é a revelação de Deus à humanidade. Então, quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós temos um conhecimento, primeiro de Jesus, tá? Jesus, nele foi se manifestado toda a plenitude do Deus invisível. Então, quando eu conheço Jesus, que ele é o Deus visível, eu vou conhecer Deus. E a partir do momento que eu conheço Jesus, conheço Deus, eu vou conhecer os seus atributos divinos como a autoridade suprema do universo. Então, dentro de um conhecimento da autoridade, né, de Deus, dos seus atributos, da sua pessoa, da sua obra criadora, aí sim, tá? Nesse momento, nesse interim, é possível as pessoas respeitar, reverenciar a Deus. Caso contrário, não tem como você obedecer, reverenciar uma autoridade que você não conhece. Tá bom? A próxima pergunta é: na sua experiência religiosa, a oração faz diferença? A oração, sim. Na minha experiência religiosa, a oração. Aliás, o que é a oração? Nós podemos definirmos a oração como um resultado da nossa comunhão com Deus. Tá? A oração é a conversa que você tem com Deus de uma forma muito sincera, respeitosa, humilde. Tá? Então, a Bíblia nos fala que a oração ela nos melhora espiritualmente. Na oração eu expresso a minha humildade e expresso também a minha dependência de Deus. E por meio da oração eu alcanço o que? Orientação de Deus. Quando eu oro uma oração que ela esteja de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, que eu recebo aquilo que eu peço, tá? A minha confiança e a minha fé, ela é aumentada, tá? A oração, ela praticamente, ela nos faz nós termos uma vida neste mundo, Gabriel, de dependência de Deus. E por meio da oração, quando nós temos uma vida de oração, a gente quase nem erra. Por quê? Porque tudo aquilo que nós formos fazer nas nossas decisões, a gente vai pedir primeiro a Deus em oração a orientação. Então, quando a gente, em oração, a gente pede a Ele nas nossas decisões, desde a nossa vida profissional, casamento, tá? Na religião, nas viagens que tem, tá? Até mesmo diante das adversidades, por exemplo, uma doença, problemas difíceis que eu tenho passado, eu peço ajuda ao Senhor em oração, Ele me ajuda. Então a oração ela faz sim a diferença em tudo. Aliás, a oração, tá? Ela é um dos fundamentos da fé cristã, que ela está junto com o ministério da palavra. Por quê? Na palavra, quando eu estudo a palavra, Deus fala comigo. E por meio da oração, eu falo com Deus. E nisso está o diálogo. Está entendendo? Então faz a diferença. Como podemos buscar caminhos que estreitam nossa relação com Deus? Ao pensarmos nessas possibilidades, podemos afirmar que colocarmos em prática esses caminhos? Como que podemos, o que? Jesus pode responder, pode repetir? Como podemos? Como podemos buscar caminhos que estreitam nossa relação com Deus? Tá. A gente precisa entender isso do ponto de vista teológico,
religioso. As pessoas elas falam assim, olha, porque todos os caminhos ou todas as religiões levam a Deus. Não leva. Tá? Jesus diz assim, olha, em João capítulo 14, versículo 6, o Senhor Jesus ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Observa que o único caminho, não existe outros caminhos, não é dois, três, não está no plural, é só um caminho que nos leva a Deus. Então, eu digo sempre para as pessoas que o ser humano, ele precisa mais de Jesus do que de Deus. Porque se ele não for primeiramente Jesus, Jesus falou assim: eu sou o caminho único, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém, ser humano nenhum, vai chegar a Deus se primeiramente ele não for Jesus. Por que ele tem que ir a Jesus? Porque Jesus Cristo foi o Deus encarnado, que ele veio aqui, tá? Na sua primeira vida, cuja missão dele foi salvar os homens dos seus pecados. Então, quando nós, pela fé, cremos em Jesus, que ele é o Senhor e Salvador, que nos liberta dos nossos pecados, ele está nos aproximando de Deus. Você sabe, Gabriel, que Jesus morreu pregado numa cruz de braços abertos. E nós podemos aqui fazer uma metáfora. Jesus de braços abertos, ele estava dizendo assim: eu vou reconciliar o homem com Deus. É como se o Senhor pegasse na mão do homem pecador, aquele que crê nele, e pegasse na mão de Deus e diz assim: olha, eu faço a paz entre vocês. Então, o único que nos pode estreitar nossa comunhão com Deus é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a nossa fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso único intermediário, medianeiro, tá? Então quem nos liga, a religião vem de religar, que nos liga a Deus, que nos conecta com Deus, que nos aproxima com Deus é o Senhor Jesus, é o Cristo que foi morto, ao terceiro dia ele ressuscitou. Então quando eu creio no Cristo que foi morto, eu estou também crucificando a minha natureza pecaminosa, os meus desejos pecaminosos foram mortos com Cristo, e quando ele ressuscitou, tá? Eu também pela fé ressuscito em uma nova criatura, igual o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, aqueles que estão em Cristo agora, é uma nova criatura, porque as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então o único que possa melhorar o nosso relacionamento com Deus é nós irmos até Cristo, tá? E quando a gente vai até Cristo, nós recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos mantém em uma vida de santificação, de santidade, próximo com Deus. E este contato com o Espírito Santo de Deus, diariamente com a gente, é onde nós estamos sendo salvos, para que naquele dia, quando ele vier, ou pela morte, a gente entrar no paraíso com Deus, tá? Sabemos que Deus não escolhe somente pessoas com muita experiência para o seu serviço. Atualmente, como uma pessoa de pouca idade, como eu, Gabriel, poderia ser útil para Deus? Então, Gabriel, é uma pergunta maravilhosa, e nós temos exemplos na Bíblia de pessoas de pouca idade, tá? Que foram chamados, foram escolhidos para serviços especiais. Você precisa entender que existe duas chamadas, filho. Duas chamadas. A primeira chamada é a universal, é para todas as pessoas, tá? Todas as pessoas, que é a chamada para a salvação, tá? João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o amor de Deus é para toda a humanidade. E a gente sabe que nem todos irão crer, tá? Porém, o Evangelho ele é pregado a todos. Essa segunda chamada é uma chamada especial. Quando Deus tem uma missão especial, tá? Um serviço especial na terra, em uma denominação, em uma igreja ou no meio da família, ele vai chamar aquela pessoa de uma forma muito especial, como ele chamou Samuel desde pequeno, como ele chamou João Batista,
desde pequeno, como ele chamou Daniel e os seus 3 amigos, e outros assim, tá? Se você tem essa chamada especial, você naturalmente, você vai perceber que você vai ter uma disposição de poder atender essa chamada, você vai ter uma inclinação de poder atender essa segunda chamada especial, você vai querer, por exemplo, se quer ser um pastor, querer um missionário, você vai desejar os estudos sagrados, você vai desejar a prática da oração, você vai desejar fazer os cursos de teologia, está entendendo? Então, por quê? Porque dentro de si, tá, o Senhor Deus ele já te escolheu, e é interessante que quando Ele nos chama, Ele nos traz capacitação para isso, e quando nós, em obediência, depois de capacitado, Ele nos envia, Ele coopera conosco para que nós possamos ser frutíferos, ou seja, para que nós possamos dar resultado. Então entende a questão da chamada. A primeira é universal, então todos os dons, agora somos chamados à salvação, mas para uma chamada especial, para uma missão, ser um obreiro, missionário, está entendendo? É uma chamada especial, e você sente isso, com as suas inclinações, com a sua dedicação, com o seu engajamento dentro dessa chamada, dessa preparação. Qual foi o grande motivo que fez com que você escolhesse servir a Deus como líder na sua congregação? Então, na verdade, eu não escolhi, foi uma chamada, tá entendendo? A primeira chamada que eu tive, que eu falei, é a chamada para a salvação, tá? Mas aí o Senhor Deus, Ele me chamou para me ser músico. Eu trabalhei como maestro, trabalhei por 22 anos como diretor musical. E em um determinado momento, quando eu tinha 19 anos, né, tinha um pastor que estava em um culto de jovens, na época eu era jovem. Ele então viu uma visão, e a visão foi muito maravilhosa, que eu não esqueço dela, porque foi de Deus. Naquele culto eu estava regendo o coral, e aí ele viu sobre minha cabeça um berço de ouro, totalmente de ouro, e um bebê dentro desse berço de ouro. E esse pastor então, ele disse: Senhor, o que é essa visão? Dá-me a interpretação para me falar para o rapaz. E Deus deu para ele na hora a interpretação. Então naquele culto ele disse, apontou para mim e falou: moço, eu vi sobre a sua cabeça um berço de ouro, e desde esse berço uma criança pequena. Esse berço de ouro é o ministério que o Senhor te chamou, te deu. E a criança é um novo ministério que Ele vai te dar no tempo dele. Veja só, depois de 19 anos que o Senhor me deu esse ministério para poder dirigir uma congregação. Então, é uma chamada de Deus, ela parte de Deus, mas o Espírito Santo de Deus, ele vai te dando entendimento, e você vai desenvolvendo aquilo de uma forma bem natural, mediante as capacidades que o Senhor te dá dentro daquela função que Ele lhe chamou, como resultado de sua obediência. Então não é uma escolha que a gente faz, é Deus que nos escolhe para a obra eclesiástica. Está entendendo? Tem a última pergunta ainda, que é a 8ª. A transformação causada pela Bíblia na vida de uma pessoa é muito impactante. Você poderia contar um testemunho de como sua vida foi transformada por Deus? Sim, posso. Então, praticamente eu nasci, num lar cristão, mas até os meus 15 anos, eu não tinha muito entendimento acerca do que é ter um encontro com Deus, tá? Mas eu lembro muito bem que eu ainda nem tinha sido batizado nas águas. Eu ainda cantava, no grupo de adolescentes da igreja, e um dia eu resolvi ler a Bíblia. Eu li a Bíblia, mas naquele dia foi muito especial. Eu li a palavra do Senhor em 1 Reis capítulo 19, capítulo 18, quando Elias, lá no Monte Carmelo, quando ele orou e fez aquele confronto com os profetas de Baal. E eu comecei a ler aquela passagem lá, e aqui as letras, elas começaram a saltar da Bíblia e entrar nos meus olhos, na minha boca, e eu comecei a chorar de ver aquela ação de Deus, aquele confronto, sabe, aquele conflito
tá, de um homem com 450, ele clamou a Deus e aquela multidão lá com expectativa, aquilo que ele fez lá com sacrifício, com o altar, e aquilo, eu comecei a chorar, e aquelas letras eu senti que elas pulavam e entravam no meu coração, e a partir dali nasceu uma confiança, nasceu uma fé no poder de Deus, e principalmente, né, uma disposição de ler a Bíblia, de procurar estudar, de procurar ler a Bíblia, e isso para mim foi um encontro marcante que eu tive com o Senhor. Eu tive mais outras experiências, mas essa aí foi o pontapé, o início, tá? E ela foi extremamente marcante, que inclusive me marcou eu amar as Escrituras, a gostar de ler a palavra do Senhor. E eu aconselho a todos, a você, faça isso, tá? Antônio Gilberto, ele já dorme com o Senhor, né? Um grande teólogo. Ele escreveu manuais das escolas bíblicas dominical das Assembleias de Deus. Ele disse assim: olha, estude a Bíblia, tá? Estude a Bíblia, tá? Para você ser sábio, tá? Obedeça ela para você ser santo e pratique para você ser salvo. Então, a palavra do Senhor é a revelação de Deus, ela é a espada do Espírito Santo, ela que nos gera fé no coração. Então, quando você estuda ela com a predisposição de obedecer, de uma inquirição espiritual, ou seja, uma busca espiritual, o Deus da Bíblia, tá? Da história da Bíblia, ele vai tornar real a Bíblia, a palavra do Senhor, todos aqueles fatos na sua vida, de maneira que você sofrerá um grande impacto pelas Escrituras, né? Por isso que Jesus falou assim para os seus algozes, para os fariseus, na sua época, quando ele esteve aqui na terra, lá na Palestina, ele diz assim para os judeus: vós errais, tá? Por não examinar as Escrituras e nem o poder de Deus. E vocês não sabem que são ela que testifica de mim. Então, quando a Bíblia lhe causa impacto, a Bíblia é a palavra escrita e Jesus é a palavra viva. A Bíblia está nas nossas mãos na terra, a palavra escrita, e Cristo é a palavra viva que está no céu. Cristo e a Bíblia, ele disse: eu e minha palavra somos um. Então, quando você estuda a Bíblia, quando você tem uma disposição de obedecer ela, é como se você estivesse obedecendo ao próprio Cristo, tá? Só que ele é invisível, mas essa força, esse impacto que a Bíblia faz em você e na pessoa que assim a estude, é a força, é a vida, é a energia do Espírito Santo. Obrigado, professor. Nada, Deus abençoe. Muito obrigado. Tá, Deus abençoe.